tocando a reunião, né? Os demais que chegarem depois, eles vão fazendo os procedimentos se assim tiverem alguns pareceres. Eu declaro, então, se os demais conselheiros não tiverem objeções, aberta a sessão hoje às 14h07. Hoje, deixa eu pegar aqui, colocar em pauta a nossa reunião do dia 30 de março de 2022. Presentes, conselheiro Joey, conselheiro Miguel, conselheira Heloísa, conselheiro André Toledo, conselheiro Torce deu uma entradinha aqui, pediu que já retorna à sala virtual. Conselheiro William justificou a sua ausência em virtude de outro compromisso, um curso que ele está fazendo agora nesse exato momento, pelo Departamento de Polícia Penal. Os demais conselheiros, as estagiárias presentes também, sejam todos bem-vindos a essa sessão. Eu já passo a palavra, assuntos gerais, antes de passar a palavra, trato que nós tivemos algumas emendas que estão sendo deliberadas junto à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que trata de assuntos pertinentes ao Departamento Penitenciário. Acredito que o conselheiro Torce, assim que adentrar a sala, já vem trazer as novidades para nós, né? Mas é aquilo que regulamenta as atividades policiais também, tanto da Polícia Penal, quanto da Polícia Civil, que envolve as áreas dos setores envolvidos com a execução penal. Conselheiro André, agora a gente está conseguindo ouvir. O seu som está ok? Deu perfeito? Ótimo. Estão conseguindo me ouvir aí também? Perfeito, conselheiro. Tá. Agora eu consegui. Estava tendo problema com os fones de ouvido aqui, mas agora foi resolvido já. Tá ótimo. Obrigado, conselheiro André. Dando sequência, então, passo a palavra à conselheira Heloísa Helena Machado. Se tiver pareceres de mérito do Conselho da Comunidade ou de inspeção, pode ferir nessa sessão. Está com a palavra, conselheira Heloísa. Sim, eu tenho 3 procedimentos aqui. Um deles é de comutação da pena do executado Aníbal da Luz. Trata-se de pedido de comutação de pena formulado pela defesa de Aníbal da Luz, com fundamento no decreto natalino de 2012. Aí, esse executado, ele foi condenado aqui a 11 anos, no total, somando todas as penas dele, 11 anos. Em 2012, ele já havia cumprido o total de 4 anos, 2 meses e 22 dias, que equivale a 38,43% da pena. Então, o meu parecer é favoravelmente a comutação de 1/3 da pena remanescente em 25 de dezembro de 2012. Nesse sentido, então, o parecer em relação ao processo 00-21-020, dígito 51 de 2009, Aníbal da Luz. Ok, eu coloco em votação, deliberação e votação aos demais conselheiros via enquete. Está aprovado, conselheira. Pode prosseguir, por favor. O próximo, deixa eu ver aqui, a comutação foi, deixa eu pegar aqui. Aqui é um livramento condicional. O interessado é João Gabriel Farias dos Santos, processo número 599, dígito 89 de 2014. Aí o meu parecer é só pelo acompanhamento e ciência desse livramento condicional, uma vez que o parecer de mérito em livramento condicional não faz parte das atribuições do Conselho Penitenciário. Perfeito, conselheira Heloísa. Eu coloco em deliberação e votação via enquete aos demais conselheiros. Está aprovado também, conselheira. E o Por favor. último é Conselho da Comunidade de Icaraíma. Deixa eu abrir aqui. Não abriu, só um minutinho. Relatório do Conselho da Comunidade de Chopinzinho, parecer 2021. Autos número 35 de 2022, protocolo 18.669.156, dígito 3. Parecer de análise acerca do relatório do Conselho da Comunidade de Icaraíma. Trata-se de relatório do Conselho de Comunidade de Icaraíma do mês de janeiro de 2022.
constata-se que, com base nas informações trazidas, é possível aferir que o referido conselho está devidamente estruturado e em funcionamento. A comarca de Icaraíma abrange cadeia pública, setor de carceragem temporário, com capacidade de 22 detentos. No momento, a unidade prisional abriga 7 presos provisórios e 15 presos definitivos. A última visita e inspeção realizada na cadeia pública foi em 14 de janeiro de 2022. Os presos da unidade contam com acompanhamento médico da equipe de saúde do município. Os presos ostentam problemas de saúde sazonais e rotativos, não havendo uma moléstia específica que aflija de forma homogênea. Os presos são sempre beneficiados por campanhas sanitárias, são devidamente atendidos pelo pronto-socorro da unidade prisional, são receitados medicamentos, e quando não são dispensados pelo SUS, o próprio Conselho da Comunidade que adquire esses medicamentos. Os exames prescritos são realizados pelo SUS, tem atendimento odontológico, também na unidade de saúde. Cadeia pública, setor de carceragem, conta com um projeto de remissão da pena pela leitura. As atividades estavam suspensas em decorrência da pandemia. A cadeia pública não dispõe de nenhum projeto no qual os presos com maior conhecimento são instados a promover aulas aos demais internos. Tem 2 projetos de educação e qualificação que se encontram suspensos por falta de estrutura física. Não desenvolve atividades de assistência social aos presos. A cadeia pública não presta assistência psicológica, mas esses atendimentos podem ocorrer pelo SUS. A cadeia pública oferece assistência religiosa, mas as atividades suspensas pela pandemia. Não tem assistência jurídica gratuita, segundo o noticiado, e não existem advogados dativos credenciados na região, e na Defensoria Pública não conta com unidade de atendimento na localidade. O espaço físico é reputado suficiente para o acolhimento dos presos, havendo necessidade de celas exclusivas para mulheres e menores de idade. O que mais de importante aqui? A cadeia pública viabiliza a realização de visitas íntimas semanais aos internos, com distribuição de preservativos pela Unidade Básica de Saúde. Atualmente, as visitas estão suspensas pela pandemia. Oferece material de limpeza e higiene aos presos, mensalmente. O Conselho da Comunidade arrecada doações de bolas de futebol para permitir recreação para os presos. Esse Conselho da Comunidade não realiza trabalho de orientação a egressos, não realiza trabalho de apoio aos familiares. Conselho da Comunidade, que mais? Então, diante de tudo que foi trazido, eu estou fazendo uma recomendação aqui ao final, né? Diante das dificuldades próprias, recomenda-se que o Conselho da Comunidade promova trabalhos de orientação aos egressos e aos presos progredidos para o regime aberto com o escopo de facilitar sua reinserção social e inaugure projetos de orientação dos familiares e pessoas privadas de liberdade quanto aos seus direitos, sobretudo com relação ao benefício previdenciário e auxílio reclusão. Então, eu estou pela aprovação do relatório, mas com essa recomendação a eles. Tá ótimo. Eu coloco em votação, deliberação aos demais conselheiros presentes e votação via enquete. Está começando uma tempestade aqui, eu peço licença só um minutinho. Opa, fique à vontade, conselheira. Acho que aqui na minha região também, se os demais conselheiros estiverem aqui, vou dar uma pinçazinha do como que está aqui o tempo na região, que eu vou ver se consigo mostrar a câmera.
consigo inverter aqui. Vamos ver. Até que celular ao vivo, no meio da estrada, é meio complicado. Aqui está começando também a tormenta. Olha só aqui, ó. Aqui até cortou ali a transmissão da câmera, mas daqui a pouco acho que já acessa aqui também. Conselheira Heloísa está com a palavra ainda, fica à vontade. Foi aprovado. Da minha parte é só, obrigada. Tá ótimo, conselheira Heloísa. Eu vou passar a palavra então para o conselheiro Joy, aproveitando já. Tá com a conselheira Joy, se tiver relatório de mérito, conselhos da comunidade ou de inspeção para proferir parecer nessa sessão. Fique à vontade e seja bem-vindo nessa sessão. Conselheiro Joy, eu acho que só está com o microfone desligado. Não sei se consegue nos ouvir. Aqui caíram todos os computadores. Eu tô no celular. Então, acho que já está eu e Vossa Excelência, conselheiro André. E a conselheira Heloísa também presente. Eu permaneço. Tá certo. Deixa eu só verificar se o conselheiro Miguel está presente. Também caiu. Conselheiro, consegue nos ouvir, conselheiro Miguel? Então, você está com a palavra, por enquanto, passando a palavra aí do conselheiro Joy. Se tiver relatórios de mérito, inspeção ou de conselho da comunidade, possa proferir. Depois a gente volta e passa a palavra para o conselheiro Joy. Não, senhor presidente, tem um referente ao Conselho da Comunidade da Cidade Gaúcha. Protocolo final 0870, alto 050/2022. O mencionado relatório foi apresentado no modelo indicado pelo Conselho Penitenciário, onde noticia que no mês de janeiro do corrente ano, haviam 36 presos da unidade de Cidade Gaúcha. Não possui local para atendimento à saúde e odontológico dentro do estabelecimento, mas há médico disponível em caso de necessidade, além de haver atendimento pelo SUS nas proximidades. Os medicamentos são repassados pelos agentes penitenciários e de cadeia pública. Não há instrução educativa ou profissional, ou assistência psicológica. Entretanto, é prestada assistência social e os detentos têm a possibilidade de participar do projeto de artesanato, a qual pode trazer diversos benefícios. É informado que a Defensoria Pública não presta atendimento na comarca, não é oferecida assistência jurídica gratuita e haviam na data em questão, ou seja, em janeiro, 23 presos provisórios e 13 condenados. Ocorriam cultos evangélicos semanais, mas por questões referentes ao Covid-19, a assistência religiosa foi suspensa. São realizados trabalhos de orientação aos egressos e seus familiares. O Conselho fornece colchões, cobertores, medicamentos, materiais de higiene de uso pessoal e de limpeza, entre outros. Todavia, não faz controle de cumprimento de penas substitutivas, de pena em regime aberto e de condições estabelecidas por conta da suspensão condicional do processo. Não foram encontradas irregularidades. A principal reclamação feita pelos detentos é referente à lotação acima da capacidade projetada. As visitas foram suspensas por conta da pandemia. É o parecer, senhor presidente. Favorável. Ok, eu vou colocar então em votação via enquete, deliberação e votação via enquete aos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Era o único que havia em carga, senhor presidente. Não tem outro procedimento. Obrigado, conselheiro Miguel, mais uma vez. Retorno, então, a palavra ao conselheiro Joy para proferir seus pareceres nesta sessão. Está com a palavra, conselheiro Joy. Conselheiro Joy, eu acredito que tenha caído. Conselheiro André voltou. Só estamos nós, acredito agora, conselheiro André. Pelo menos no vídeo, né?
Nós estamos no celular, presidente? É esse celular, Os né? dois. Acho que foi o único meio que não caiu aqui. Que eu coloco aqui onde eu vejo a tela. Aqui é onde eu ouço e falo. Entendi. Tá ótimo. Então, lá Eu no tô computador. Eu estou conseguindo te ouvir aqui perfeitamente aqui, e te ver também. Tá certo. Pessoal, vou passar a palavra para o Rotinho, então, conselheiro André. Se tiver relatório de mérito, de inspeção, Tá certo. ou, Deixa eu abrir ou eles conselho da aqui. comunidade. Eu tenho um relatório de mérito e um conselho da comunidade. Está com a palavra, então. Vou começar com o relatório de conselho da comunidade de Uraí. Deixa eu fechar aqui. Do protocolo 18.721 de 110.7, para ser acerca do relatório do Conselho da Comunidade de Uraí, da cadeia pública de Uraí. O Conselho da Comunidade de Uraí, nos meses de janeiro e fevereiro, analisar todo o exposto com relação ao relatório do mês de janeiro. Primeiramente, com relação ao mês de janeiro. As informações gerais sobre o Conselho estão data de fundação 5/12. Possui contador e orientador remunerados. Abrange a cadeia pública da cidade com 18 condenados, sendo desses 2 presos provisórios, e desses são todos homens. De forma que houve visita à cadeia pública em 13 de janeiro. Os principais problemas de saúde que acomete aquela comunidade carcerária são as alergias respiratórias e alergias de pele. Os presos são atendidos pelo SUS e dispõem de projeto específico de prevenção de DST, além de possuir medicação paliativa para gripes administrados por agentes da cadeia pública. Foram feitas entrevistas durante o mês anterior, inclusive é mencionado o nome dos presos. Com relação a dados negativos apontados, os principais são: não há assistência educacional ou profissional no estabelecimento. Já a assistência social se resume no contato com o familiar do preso. Não há sala para atendimento de advogado e existem 18 presos condenados, né? Que denota aí a falta, né, de aplicação do regime próprio daqueles que são condenados, estabelecimento compatível com a condenação de cada um deles, né? Trata-se de cadeia provisória, né? Não teria por que serem condenados definitivos ali. Então, as informações trazidas nesse conselho são suficientes e, por esse motivo, nosso parecer é favorável à sua posição, à medida que esperamos pelos novos relatórios mensais a serem enviados a este egrégio conselho. Aqui, a minha dúvida, eu não fiz outros relatórios da comunidade. Eu acho que esse aqui é o meu primeiro. Aqueles do Covid, nós recomendávamos coisas para o secretário de Segurança Pública, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público. E aqui eu acredito que seja a mesma dinâmica, né? Isso, então eu faço essa recomendação direto ao secretário de Segurança Pública para que supra esses pontos negativos apontados no relatório. Tá ótimo, conselheiro André. Eu vou colocar primeiro, então, em votação, discussão e votação via enquete para os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro André. E é isso mesmo. Todos os nossos relatórios, eles automaticamente vão para o secretário, independente da solicitação da manifestação do conselheiro, que está emitindo o parecer, para a ciência e manifestação dele. Então, sim, regra geral, todos passam pelo secretário. Aí depois, os demais locais, a gente encaminha via ofício, né, se for assim necessário. Tá certo. Está com a palavra aí, conselheiro. Fica à vontade. Eu tenho um parecer de cumprimento do disposto no 126, que é remissão de pena. Eu dei uma olhada também e vi que não é atribuição desse conselho. Isso mesmo.
Mas eu, de qualquer forma, eu fiz uma manifestação aqui, no sentido que era a pena nos termos do artigo 126, consta do caderno processual, atestado que o apenado trabalhou no período de fevereiro, no evento dos 281.1, por 13 dias, que resulta na remissão de 4 dias de execução da pena, além de ter apresentado bom comportamento e não ter praticado falta grave nos termos do artigo 59 e 60 da Lei de Execução Penal. Então, nesse sentido, nosso parecer é favorável à concessão da remissão nos termos apresentados. Eu nem coloquei ali que nós não somos competentes para... competentes. E teria isso... mais um. Ah, ótimo, eu vou colocar isso em discussão primeiro, discussão e aprovação, Tá. Via ou não, via enquete para os demais conselheiros, a gente já coloca o próximo para votação. Em deliberação e votação, os demais conselheiros, o relatório emitido pelo conselheiro André, via enquete. Está aprovado, conselheiro André, pode prosseguir, por favor. Eu teria mais um aqui, que é do Luciano dos Santos Gomes, né, que ele... Modificação da database da progressão de regime é a última movimentação que tem do processo. Então, eu entendo que sobre essa manifestação que nós teríamos que... Apenas para a ciência, então. Apenas para a ciência, porque foi concedido em parte, né? E por isso não temos manifestação nesse processo. Eu não fiz ela, desculpa, mas eu vou providenciar o envio ainda hoje. O conselheiro quer colocar então em discussão verbal mesmo a sua decisão? Pode ser. É pela aprovação ou não aprovação? Pela aprovação. O seu voto? Pela aprovação? Pela aprovação. Então, ok, eu coloco em discussão os demais conselheiros, então, via enquete. Pela aprovação ou não do relatório emitido pelo conselheiro André. Está aprovado, conselheiro André. Pode prosseguir se tiver, por favor. Mais algum? Eram só esses mesmo. Está ótimo, conselheiro André. Muito obrigado. Vou passar então a palavra agora para o conselheiro Joy. Se estiver presente na sessão, está com a palavra para emitir seus relatórios, conselheiro Joy. Vocês estão escutando bem? Perfeito. Caiu 2 vezes aqui, um temporal aqui. Sem problema, isso acontece. Isso aí. Aqui também está despencando o mundo. Conselho da Comunidade de São João do Ivaí, referente ao mês de fevereiro de 2022. Aqui consta que a cadeia local não disponibiliza assistência psicológica e social. Também não há orientação escolar, não há biblioteca. Assistência jurídica é praticada pelo próprio presidente do Conselho. São disponibilizados materiais para a prática de artesanato pelo Conselho. O Conselho também promove a entrega de cestas básicas para as famílias carentes e presos. Há orientação para a remissão de pena pela leitura, bem como o controle da execução de penas substitutivas. Em fevereiro havia 15 presos provisórios e 10 condenados no local, mas não há notícia de superlotação. O relatório não informa a capacidade da cadeia de São João do Ivaí. Foram acrescentadas várias fotos que demonstram as péssimas condições físicas do estabelecimento, precárias instalações elétricas e várias infiltrações, causa de péssima salubridade no local. As principais queixas dizem respeito à qualidade da comida, às condições ruins do local e à perda de bens pessoais dos presos. Bom, diante deste quadro, eu opino pela aprovação do relatório e pela notícia do mesmo ODPI para que analise, então, a necessidade de melhorias na cadeia de São João do Ivaí. Essa é a situação mais relevante no momento. Ok. Eu coloco, então, em deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Eu tenho 2 processos aqui de livramento condicional.
em que é interessado Marcelo dos Reis. Em relação a esse sentenciado, Marcelo dos Reis, foi revogado o fermento condicional devido ao trânsito julgado com a condenação referente a um crime praticado durante o exercício do livramento condicional. Eu estou parecendo, então, concordando com a revogação do livramento. O parecer eu já enviei e-mail aí para a secretaria para anexar os autos. Está ótimo. Eu coloco, então, em deliberação primeiramente pelos demais conselheiros e votação via enquete. O pessoal caiu do sistema, conselheiro Joy, mas já está aprovado sim, conselheiro Joy. Pode prosseguir para o próximo, por favor, se tiver. O outro processo é também livramento condicional do João Gabriel Farias dos Santos, que já foi revogado e veio ao Conselho apenas para conhecimento. Então, eu tomei ciência nos próprios autos dessa decisão. Está ótimo, conselheiro Joy. Então, coloco em deliberação aos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado também, conselheiro Joy. Pode prosseguir, por favor. Eram só esses. Ótimo, hoje a reunião está meio corridinha, mas acho que eu vou aproveitar o tempo aí para não ficar fora do ar todo mundo, né? Que uma hora cai um, outra cai o outro. O tempo está muito... Pelo jeito aí o tempo está desabando também. Sem problemas. Obrigado, conselheiro Joy, mais uma vez. Deixa eu só verificar aqui se o conselheiro Torce está online. Vou passar a palavra para ele. Conselheiro Torce, se estiver presente, seja bem-vindo. A palavra será dada ao senhor para... Oi, tudo bom, conselheiro Torce? Boa tarde. Boa tarde. A comunicação está chegando? Está chegando, tá. Estamos ouvindo aqui, perfeito. Vou te passar a palavra, maravilha. Então. Seja bem-vindo à sessão. Não conseguimos nos falar no início dela. E a palavra é sua para emissão de pareceres do Conselho da Comunidade, relatórios de inspeção e de mérito, se houver. Obrigado, senhor presidente e demais conselheiros. Nós temos aqui duas questões de mérito e um conselho da comunidade. A princípio, aqui eu vou começar com o caso do sentenciado Joelso dos Santos. Ele foi beneficiado com livramento condicional em 15 de março de 2022 e já foi ademoestado também nesta data. Ele estava em execução de 3 ações penais, né? Uma por furto qualificado, praticado no dia 9 de fevereiro de 2019, outro por furto qualificado também no dia 23 de fevereiro de 2019, e um terceiro, né, uma execução por furto qualificado praticado em 11 de dezembro de 2019. Analisando, né, a incidência para a fração, né, aplica-se 1/3 ao primeiro crime e metade aos 2 últimos, em virtude, né, das questões de reincidência. O lapso temporal foi preenchido em 9 de março de 2022. O sentenciado apresentou bom comportamento carcerário, né, atestado pelo Departamento Penitenciário. E nós, então, como já foi concedido, já foi demonstrado, ele já está em livramento condicional, nós também nos posicionamos favoráveis aí à concessão, né, deste livramento condicional, né, pelo que nós pedimos aos demais conselheiros a aprovação deste parecer. Ótimo, eu coloco então em deliberação pelos demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir, por favor. Obrigado, senhor presidente, demais conselheiros. Vamos ao segundo caso, né, do sentenciado Gleidevaldo da Silva Paula. Ele foi beneficiado com livramento condicional em 10 de março de 2015. No caso do Gleidevaldo, foi registrada a prática de novo crime doloso, roubo, no dia 5 de maio de 2015.
2 meses depois aí de concessão do livramento, aproximadamente. O livramento, então, foi suspenso neste mesmo dia. Demonstrado nos autos haver este condenado praticado crime de roubo no dia 5, inclusive a sentença já está, a condenação já está transitada em julgado, o livramento condicional foi revogado pelo juízo. Com base nos artigos 86, inciso 1º e 88 do Código Penal e o 142 da Lei de Execução Penal, o Ministério Público também se manifesta pela revogação. Este conselheiro também acompanha este entendimento e nosso parecer é pela revogação do benefício do livramento condicional, pelo que nós pedimos aprovação pelo Conselho também, deste nosso parecer. Eu coloco então em discussão os demais conselheiros em votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir se tiver mais algum. Alô? Oi, conselheiro Torsten, vocês conseguem nos ouvir? Consigo, sim. Está Então, aprovado. Pode prosseguir, por favor. Se tiver mais algum, a palavra é sua. perfeito. Cortou o sinal um pouquinho aqui, mas já retornou. Obrigado, senhor presidente. Agora vamos para o Conselho da Comunidade do município de Serra Azul. Lá tem uma característica muito peculiar pelo tratamento que se dá ao ergástulo, né? Trata-se dos relatórios do Conselho de Comunidade de Cerro Azul dos meses de janeiro e fevereiro de 2022. O relatório foi apresentado no modelo proposto pelo Conselho Penitenciário. O Conselho da Comunidade está com mandato em vigência, vigente, devidamente instalado e com os equipamentos necessários para suporte das atividades. A característica da carceragem de Cerro Azul é de não manutenção de presos na carceragem, sendo utilizada apenas para detenção até a transferência para outro estabelecimento, ou seja, eles não ficam com presos lá em Cerro Azul. Com relação às penas em regime aberto e medidas alternativas, o Conselho da Comunidade auxilia nas assistências de pessoas na comarca, para atendimentos na área de saúde, psicológica e religiosa, bem como orientações para o convívio social. Considerando essas informações trazidas pelo Conselho da Comunidade, entendemos que os relatórios eles estão bem munidos das informações de mandato, inclusive com as atas de reunião. Eles buscam diligenciar para melhorar a assistência aos condenados do regime aberto e egresso, visto que a carceragem ela não é utilizada para a manutenção de presos. Então, logo os presos entram, passam pelo processo jurídico adequado e já são encaminhados para outras unidades prisionais ou penais. Então, nosso parecer é favorável à aprovação dos relatórios apresentados, medida pela qual nós esperamos novos relatórios daquele Conselho da Comunidade. E pedimos a aprovação do Conselho para esse nosso parecer. Sugerimos também remessa dos autos para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná e o Departamento Penitenciário ainda, né? Para que ele tome conhecimento dessas informações, até o exemplo a ser seguido, né? Para que a gente evite ter a manutenção de presos em lugares que não tenham condições para abrigar, né? Era isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Torsten. Eu coloco em deliberação e votação via enquete pelos demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Torsten. Pode prosseguir. Muito obrigado. Se tiver mais algum. Obrigado, senhor presidente. Era o que continha esses 3 pareceres para esta data. Obrigado, conselheiro Torsten, pela sua presença mais uma vez. Presente ainda, deixa eu só verificar a conselheira Silvia, se nos escuta. Escuto sim. Seja bem-vinda, conselheira Silvia, tudo bom? Obrigada, tudo bem. A palavra é sua para proferir relatórios, pareceres de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, se houver. Não tenho processo nenhum em carga, presidente. Tá ótimo, conselheiro Silvia. Muito obrigado pela sua presença. Os demais conselheiros, assuntos gerais, se tiverem mais algum a ser tratado, além das propostas que foram encaminhadas agora atinentes à execução penal,
que estão em trâmite junto à Assembleia Legislativa do Paraná. Conselheiro Torce, não sei se tem alguma informação pertinente em relação a esse assunto, se quiser também elucidar aí aos demais conselheiros, fique à vontade também, está com a palavra, por favor. Sim, senhor presidente. Eu tenho conhecimento, né, a notícia mais recente que chegou foi a aprovação, né, da proposta da carreira da Polícia Penal. Agora a Polícia Penal passa a parte final de sua estruturação inicial, né? Parte final de estruturação inicial, eu digo desta maneira porque só a emenda constitucional não bastava para a criação do órgão, né? Então foi criada uma emenda constitucional onde você organizou conforme existia a emenda constitucional na Constituição Federal, e o Estado acabou reconhecendo isto também aqui no Paraná. Passamos então à organização da questão salarial, né? Carreira dos agora que vão ser enquadrados como policiais penais em carreira, e para, né, vir a ser discutido na sequência a lei orgânica, que aí sim vai criar o Departamento da Polícia Penal no nome do Estado do Paraná, com a sua organicidade, né, como que vai ser organizada aí as funções de chefia e direções, isso tudo de uma forma mais ampla para todo o sistema penitenciário, né? Isso ainda vai ocorrer. Mas o que nós temos é a criação, então, da carreira do policial penal no Estado do Paraná, aprovado na Assembleia Legislativa. Foram apresentadas algumas emendas a este projeto, relacionadas principalmente à questão dos técnicos, trazida pelo deputado Michele Caputo, em virtude dos demais assuntos que são tratados na Lei de Execução Penal, principalmente relacionados às assistências técnicas, né? Seguindo mais ou menos a lógica que foi proposta no Departamento Penitenciário Nacional, considerando, né, reconhecendo a atividade técnica dentro do sistema penitenciário, principalmente para a área de execução e tratamento penal. Muito embora essa emenda não tenha sido acatada, foi debatido na Assembleia pelas comissões, inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça, mas de forma alguma desmerece o bom avanço que ocorreu em virtude do plano de carreira para os policiais penais no Estado do Paraná. Senhor presidente, era o que continha para este momento em relação a esse tema. Tem outros projetos que estão em andamento em relação à segurança pública também, algumas organizações em termos de função de gestão para estabelecimentos penais que ainda estão sem designação com funções de finanças, mas são pequenos ajustes apenas, né? A não ser da Polícia Civil e da Polícia Militar, que são já correções de tabela, de subsídio, são bem densas, assim, essas proposições do governo. Mas atinente ao sistema penitenciário, a como vai ficar a administração do sistema e do Departamento de Polícia Penal que vai existir, foi muito significativo, um reconhecimento muito grande por parte do governo do Estado do Paraná em relação à carreira. Inclusive, aqui está o nosso colega de força de armas, né, o Dr. Miguel Stadler, e houve até um comparativo, né, da parte da Polícia Civil em relação à carreira dos policiais penais, do quanto os policiais penais neste avanço foram valorizados aí, e eu torço para que também, né, as demais carreiras possam avançar nas suas negociações, nas suas conversações com o governo, se não agora, num futuro muito próximo, muito embora as tabelas que foram trazidas pelo governo para a Polícia Militar e para a Polícia Civil, né, são tabelas que atualizam, trazem ganhos a todos os policiais, né, do Estado do Paraná. Então, principalmente a gente nota a valorização dos praças no início de carreira, principalmente ali da Polícia Militar, uma valorização realmente direta na folha de pagamento desses policiais, considerando que nós estamos saindo de um período de pandemia e que a economia está, então, reaquecendo e o Estado começa a ficar cada vez mais forte também nesse processo de aquecimento da economia, e a arrecadação começa a responder melhor. A gente garante, então, né, dentro dessa organização da segurança pública, avanços nas carreiras, e esses avanços nas carreiras também com a capacidade do Estado, né, uma vez que o orçamento
da Secretaria de Segurança Pública, foi o orçamento que mais cresceu, a capacidade do orçamento da Secretaria de Segurança Pública, somado às carreiras, de aprimorar o atendimento técnico, né, o trabalho a ser exercido por todas as forças policiais, garantindo investimento em construção de prédios, compra de equipamentos, enfim, todo o investimento em infraestrutura e pessoal. Era o que continha, senhor presidente, demais conselheiros. Espero sempre poder trazer boas notícias como nós estamos trazendo hoje. Obrigado mais uma vez, conselheiro Torce. A palavra ainda está aberta para assuntos gerais. Aquele conselheiro ou conselheira que queira se manifestar está com a palavra. Fique à vontade. Ok, não havendo quem queira se manifestar, então declaro encerrada a sessão hoje do dia 30/3/2022, às 14 horas e 46 minutos, a sessão ordinária do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná, e convido vossas excelências no próprio grupo do WhatsApp para a próxima reunião que sucederá daqui 15 dias. Eu vou colocar no grupo a data exatamente, e a gente aí já vai se comunicando para saber o dia e horário correto. Tá bom? Muito obrigado a todos, conselheiro Thorsten, conselheiro Joey, conselheiro Miguel, conselheira Silvia, conselheiro Luísa, conselheiro André, conselheiro William, que não se pôde fazer presente, conselheiro Miguel novamente, a todos presentes pela sessão. Obrigado, tenham uma excelente semana, abençoada semana a todos, cheio de saúde e prosperidade. Obrigado a todos, valeu pela participação. Até mais, obrigado. Até mais, boa tarde, obrigado.